Na noite de 29 de março de 2008, um chamado de emergência mobilizou os policiais, bombeiros e moradores de um edifício na zona norte de São Paulo. Uma menina de apenas 5 anos havia sido encontrada gravemente ferida após cair do 6º andar do prédio onde seu pai morava. Nos primeiros minutos, tudo parecia indicar um acidente doméstico, mas, à medida que a perícia começou a analisar o apartamento e os depoimentos das pessoas presentes, surgiram inconsistências que mudariam completamente o rumo da investigação. Ao longo desse documentário, vamos reconstruir esse caso em ordem cronológica, apresentando os fatos públicos, o trabalho da perícia, a investigação, o processo judicial e o desfecho. O objetivo é entender como um dos casos criminais mais marcantes do Brasil foi investigado e julgado. Quem era Isabela? Isabela de Oliveira Nardoni era uma criança de 5 anos descrita por familiares como alegre, comunicativa e muito querida por todos ao seu redor. Ela morava com a mãe, mas mantinha contato frequente com o pai Alexandre Nardoni. Naquele fim de semana, Isabelle passaria um período com o pai, a madrasta e os irmãos menores. Era uma rotina já conhecida pela família e aparentemente nada indicava que aquela noite terminaria de forma tão trágica. Na noite de 29 de março, a família retornou ao edifício onde Alexandre morava. Segundo os relatos apresentados durante a investigação, Isabela teria sido levada para o apartamento já dormindo. Poucos minutos depois, moradores ouviram gritos vindos da área comum do prédio. Em seguida, descobriram que a criança havia caído da janela do apartamento localizado no 6º andar. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. Apesar dos esforços, Isabela não resistiu aos ferimentos. Ainda naquela noite, policiais isolaram o apartamento para preservar o local e permitir o início da perícia. Nos primeiros momentos, os investigadores trabalharam com diferentes hipóteses. A principal preocupação era entender exatamente como uma criança havia caído daquela altura. Os peritos iniciaram um exame detalhado do apartamento. Cada cômodo foi fotografado, objetos foram analisados e amostras foram coletadas para exames posteriores. Conforme o trabalho avançava, alguns elementos chamaram a atenção da equipe técnica. Vestígios encontrados no interior do imóvel e na janela passaram a ser considerados relevantes para a reconstrução dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, policiais começaram a ouvir moradores, porteiros, vizinhos e familiares. Cada depoimento ajudaria a montar a linha do tempo daquela noite. A perícia teve papel central na investigação. Especialistas analisaram marcas encontradas no apartamento, danos na tela de proteção da janela e vestígios biológicos presentes em diferentes pontos do imóvel. Esses exames buscavam responder perguntas fundamentais. Como Isabela chegou até a janela? Houve participação de terceiros? O cenário era compatível com um acidente? Os laudos produzidos pelos peritos passaram a integrar o conjunto de provas analisadas pelas autoridades durante o inquérito. Enquanto isso, novas diligências eram realizadas para confrontar as informações fornecidas pelas pessoas envolvidas. Com o avanço das investigações, a polícia concluiu que os elementos reunidos apontavam para uma dinâmica diferente da inicialmente cogitada. A partir dessa conclusão, o foco da investigação mudou. O caso passou a ser tratado como homicídio. Essa mudança provocou enorme repercussão nacional. Em poucos dias, jornais, programas de televisão e portais de notícias passaram a acompanhar cada novo passo da investigação.
O país inteiro queria entender o que realmente havia acontecido naquela noite. Durante o processo, diferentes versões foram apresentadas. A acusação sustentou que as provas técnicas, os laudos periciais e os demais elementos reunidos durante a investigação demonstravam a responsabilidade dos acusados. A defesa, por sua vez, contestou diversos pontos da investigação, questionou conclusões apresentadas pela perícia e defendeu a inocência de seus clientes ao longo de todo o processo. Esse confronto entre as teses da acusação e da defesa marcou todas as etapas seguintes do caso. O julgamento foi acompanhado por intensa cobertura da imprensa e despertou grande interesse da sociedade. Ao longo das sessões foram apresentados laudos, depoimentos e argumentos das duas partes. O Ministério Público defendeu que o conjunto das provas era suficiente para demonstrar a responsabilidade criminal dos acusados. A defesa insistiu que existiam dúvidas relevantes sobre a reconstrução dos fatos e pediu a absolvição. Após a análise das provas e dos argumentos apresentados, o Tribunal do Júri proferiu sua decisão. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram condenados pelo homicídio de Isabelle Nardoni. Posteriormente, recursos foram apresentados, mas as condenações foram mantidas pelas instâncias competentes. O caso provocou grande comoção em todo o Brasil. Além da intensa cobertura jornalística, reacendeu debates sobre violência contra crianças, proteção familiar e o papel da perícia criminal em investigações complexas. Também mostrou como exames técnicos, depoimentos e reconstrução dos fatos podem desempenhar papel decisivo em um processo criminal. Mais de uma década depois, o caso Isabelle Nardoni continua sendo lembrada como uma das investigações criminais mais marcantes da história recente do país. Independentemente da repercussão pública, o processo foi conduzido dentro das etapas previstas pela Justiça, passando por investigação policial, produção de provas, julgamento perante o Tribunal do Júri e análise de recursos. Este documentário teve como objetivo reconstruir os principais acontecimentos de forma cronológica, distinguindo os fatos estabelecidos no processo das teses apresentadas pelas partes. Se você gosta de documentário investigativo narrados, acompanhe os próximos episódios. A cada semana vamos reconstruir um novo caso que marcou o Brasil, sempre com base em informações públicas, rigor na apuração e respeito aos fatos.